Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos então na nossa segunda semana de conteúdo na nossa plataforma nova, no plural, e eu espero que vocês estejam gostando. Na aula passada estávamos falando sobre Revolução Industrial e vamos continuar essa semana ainda sobre o conteúdo do capítulo 6, que começa a partir da página 132, porém a nossa aula de hoje é a partir da página 135, que vai falar sobre o processo de indústria e a urbanização. Vamos lá? Industrialização diminuindo a mão de obra humana no campo. O processo de industrialização iniciado na Inglaterra aos poucos foi tomando conta da Europa e provocou um intenso êxodo rural. O que é o êxodo rural, então? Simultaneamente, a invenção e a fabricação de máquinas agrícolas aumentou drasticamente as produções agrícolas e reduziram a mão de obra humana no campo, reforçando os processos de migração das áreas rurais para as áreas urbanas. Sendo assim, a população do interior acabou ficando com o trabalho escasso, onde eram atraídos para as cidades na esperança de obter melhores condições de vida além de salários. Então vamos refrescar um pouquinho a memória. Inicialmente, os trabalhos eram feitos artesanalmente dentro de suas casas, em pequenas garagens. Posteriormente, passou para galpões, proferrou aqui, para galpões, onde já haviam mais pessoas que trabalhavam e estavam produzindo seus artefatos. Num período mais tarde, já havia a criação das indústrias, que foi a aula passada. Então, as cidades já possuíam suas indústrias, sendo que começaram a construir máquinas, obviamente, para essas indústrias e posteriormente intensificou, algumas produções, como, por exemplo, colheitadeiras mecânicas, tratores, a vapor. E esse tipo de máquina fez com que o trabalho das pessoas que antes era manual, por exemplo, de carpinar a terra e também animal, de força animal e de força humana, passou a ser substituído, então, pelo trabalho mecânico, de tratores e máquinas, colheitadeiras, enfim, fazendo com que o processo de produção, de plantação e de colheita fosse mais rápido. Entenderam até aí? Então, essas pessoas que faziam esse tipo de trabalho no campo e foram substituídos por essa mão de obra mecânica, então, ficaram sem ter o que fazer no campo. Por quê? Antes você precisava de 15 pessoas para plantar em um terreno, precisaria-se então de um trator e um motorista para plantar tudo isso. Então, obviamente que os donos das fazendas ou os produtores não precisariam mais pagar tantos salários a tantas pessoas, fazendo com que o trabalho no campo ficasse um pouquinho escasso e as pessoas, obviamente, diminuindo sua qualidade de vida. Então, elas precisavam encontrar novas qualidades, que é a expressão que nós chamamos de êxodo rural. Então, o êxodo rural, só para vocês entenderem, é o termo utilizado para o processo de migração do campo por seus habitantes que, em busca de melhores condições de vida, se transferem de regiões consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. Resumidamente, então, o que é o êxodo rural? A migração de pessoas do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida e melhores condições de sustento para a sua família. Ponto. Esse processo, então causou obviamente que uma revolução, porque as pessoas já não estavam mais no campo, já não estavam mais tendo o que fazer no campo, estavam vindo para as cidades. E as fábricas realmente tinham
essa demanda para abrigar essas pessoas. Então, as fábricas passaram a fazer parte das paisagens urbanas e o ritmo das produções das fábricas ditava o ritmo de vida das pessoas, que tentavam se estabelecer nas cidades. Esse processo tornou a atividade industrial a maior fonte de riqueza, além de alterar a relação entre a cidade e o campo, transformando as cidades em polos dinâmicos de diversas regiões e países. Então, eu vou pedir para que vocês deem uma analisada no exemplo da página 135 do livro de vocês, onde nós temos ali o exemplo da produção têxtil, né? Então, inicialmente, tinha-se lá máquinas com cordinhas, madeiras e um trabalho totalmente manual. Depois, as primeiras máquinas de costura manual. Posteriormente, já se tinha uma indústria têxtil muito grande, onde se fazia todo o trabalho, desde a confecção, né, e a montagem do fio, até a formação do tecido, até a costura, até o corte de roupa. Então, tudo isso, né, foi aumentando. E até hoje, ainda essa questão de indústria têxtil e a questão de editar modas vem da Europa. Então, nós podemos citar que essa revolução aí perdura até os dias de hoje. Então, eu peço que vocês deem uma analisada ali em como que se deu esse processo na indústria têxtil. É um exemplo bem legal para vocês verem, tá? De máquinas e sistema de transporte. Essas alterações dos meios de transportes teriam como efeito a redução dos tempos de deslocamento, permitindo maior integração de novas regiões e regiões distantes. Podemos dizer que os territórios, por conta das novas vias de acesso, ficaram mais próximas, estimulando o crescimento das cidades. Atividade, então, realize a atividade número 1 da página 137 do livro de Geografia. Nessa página 137, ali a questão 1, faça uma linha do tempo com os fatos e descobertas que você considerou mais importante para a população do mundo e para você, desde que você nasceu. Coloque alguns fatos econômicos. Ah, mas em qual área? Necessariamente econômicos, assim que você viu que teve algum avanço na indústria e na economia, tá? Não precisa colocar detalhado, coloca aqueles dados que você encontrar na internet, que você encontrar conversando com seus pais, com seus avós, tá? Façam dados econômicos e industriais, também vocês podem mesclar ou fazer só de um ou só do outro, no caderno. Tá? Até os dias atuais, então. E as demais aqui é para vocês lerem da página 135 até 36, posteriormente copiar e responder essas 4 questõezinhas no caderno também, tá? Bons estudos, se vocês tiverem qualquer dúvida podem entrar em contato com a prof. Só para ficar esclarecido, então, o que é a diferença entre uma área rural e a área urbana, tá? Caso alguém ainda não saiba. Então, área rural, estou me referindo ao campo, a plantações, a parte de produção agrícola. E a área urbana, estou me referindo às cidades, às indústrias, os polos industriais. Ok?